Oi pessoal, vídeo novo pra vocês da nossa série aqui do canal de Faculdade e Estudos. Hoje eu venho sentar aqui e fazer aquele vídeo que eu adoro fazer todo final de período, que é bater um papo com vocês sobre as minhas disciplinas de um período, dessa vez especificamente da licenciatura. Afinal, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, muito prazer, eu me chamo Samantha, sou graduada de bacharel em História e todo final de período eu sempre compartilhava do bacharelado as matérias, as minhas experiências, a perspectiva em relação àquele período. Se vocês gostarem desse conteúdo, não esqueça daquele seu gostei pra mim, isso é muito importante na divulgação. E se tu for novo por aqui, eu te convido a se inscrever, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Então, simbora lá falar desse meu segundo semestre da licenciatura. Porém, vamos lá, vamos começar pelas disciplinas que eu tinha na terça-feira e na quinta-feira. Esse período foi uma loucura. E aí, na terça, eu ficava o dia inteiro na UF. Na quinta-feira, acontecia um rolê aí, que enfim, né? Vamos lá. A primeira aula que eu tinha na terça-feira de manhã, né, das 9 às 11, era Imagem e Imaginário na Idade Média. Quem acompanha o canal sabe que eu gosto muito de análise de imagem, análise iconográfica, história visual. Essa disciplina não foi muito história da arte, porque a professora mesmo falava que não queria esse termo, a utilização desse termo para essa disciplina especificamente. Mas a gente trabalhou o período da Idade Média ali, que até então eu não tinha tido a experiência de trabalhar, a experiência de ter e analisar imagens produzidas nesse período, né? E as outras matérias que eu fiz, como História Visual, que tem um vídeo aqui no canal onde eu falei sobre essa disciplina que eu fiz durante a pandemia, o professor ele trabalhou bastante imagens sacras, né? Imagens de igrejas, monastérios, né? Imagens religiosas, brincando um pouquinho também com a contemporaneidade, trazendo imagens e reflexões de fotografias também pra gente. Então a gente trabalhou, sabe, vários panoramas, mas não um panorama tão antigo assim, sempre ali na modernidade, na contemporaneidade, especificamente, né, ia trabalhar, e aí foi realmente o que me interessou, porque como eu falei pra vocês, e eu não sei se eu contei em algum dado momento pra vocês essa curiosidade, mas o meu trabalho de monografia ia ser justamente sobre a representação do corpo feminino na arte moderna, porém, eu não trabalhei esse ponto, essa questão, porque outras coisas vieram, mas assim, eu sempre tive um gosto muito grande por analisar imagens, por análise iconográfica, de olhar uma fotografia, uma pintura, de representações que contam histórias. Então, por isso eu peguei essa disciplina, porque é uma disciplina que vinha trazendo um período que eu até então ainda não tinha tido a oportunidade de fazer uma análise de imagem. Passei não com a nota que eu já tinha tirado nas disciplinas, por exemplo, de História e Imagem, História Visual, História Visual e História e Imagem, eu fiquei acima de 8 e pouco, 9 mais ou menos. Essa eu passei com 6,5 ali, penando, mas realmente foi por umas questões que, como é que eu posso dizer? Que não, pra mim não foram muito concretas. Eu gosto muito da professora, eu já tinha pegado outra matéria com ela durante a pandemia, e eu amei também, ela trabalha bastante essa questão da mulher, das representações femininas, não foi diferente nessa disciplina, ela trabalhou dando unicórnio, então eu gostei bastante, vamos dizer assim, do direcionamento e do que ela foi trazendo de leitura do Bachet, do Smith, pra gente durante a disciplina, mas eu senti muita falta de, por exemplo, olha, o primeiro trabalho vai ser esse, o segundo trabalho vai ser esse, porque eu digo isso porque, por exemplo, quando eu fiz História e Imagem, a professora traçou muito bem essa questão, sabe? Olha, o primeiro trabalho vai ser uma análise de uma imagem, sintam-se livres para escolher a imagem. O segundo trabalho vai ser comparativo, vai ser pegar uma mesma imagem, mas que foi ao longo da história retratada por outros pintores de formas diferentes. Por exemplo, a queda de Ícaro. Né? Vários pintores fizeram suas representações sobre esse acontecimento, sobre essa mitologia grega. No último trabalho, o terceiro e último trabalho, porque eu vou, né, pegar essas 3 avaliações e dar a média de vocês. Vai ser também livre, escolham a imagem de livre gosto de vocês, que aí foi onde eu trabalhei a Vichy de Leblanc, que foi a retratista oficial da Maria Antonieta, e fiz um trabalho sobre a representação, sobre o olhar dela sobre a Maria Antonieta. Então, assim, foram muito bem... como é que eu posso dizer? Organizado, eu acho que essa é a palavra, sabe? E nessa disciplina especificamente eu senti um pouco falta dessa organização, dessa concisão de o primeiro trabalho vai ser esse, o segundo trabalho vai ser esse, o último trabalho vai ser esse. Foi muito de feeling, sabe? Eu queria muito fazer uma análise de imagem, tanto que, por exemplo, a primeira análise que eu fiz nela, eu tirei a nota máxima, era 2, eu tirei 2, porque eu queria isso, eu gosto disso, sabe? Então, o meu último trabalho foi um seminário, foi um trabalho escrito, realmente, todos os comentários que ela fez a respeito, eu super concordei, porque realmente ela passou pra gente um molde de como analisar uma imagem, né? De como pegar um quadro e analisá-lo. Eu não segui os moldes que ela deu, então eu concordo com a crítica que ela me fez por não ter seguido e utilizado o molde que ela deu, mas assim, eu senti um pouco falta dessa organização, mas foi uma disciplina incrível, assim, eu amei. E aí a segunda disciplina que eu tinha no mesmo dia, na terça, porque eu ficava o dia inteiro na UF, era uma disciplina que eu peguei porque eu precisava de uma optativa de ênfase de educação,
E aí eu peguei ensino, currículo e inclusão. E o professor trabalhou bastante a questão da escola, do ensino inclusivo, de elaboração de um currículo que inclua não só crianças com deficiência, mas todo tipo de criança, que você, enquanto docente, veja as particularidades dos seus alunos, respeite, sabe? Crie um ambiente propício para o diálogo, para a interação, porque a interação, e realmente tudo que ele trouxe durante essa disciplina, eu me via muito na minha formação, eu senti muita falta de ter um olhar sobre a diversidade, da qual eu tive que aprender na universidade a ter, quando, por exemplo, eu tive que fazer um trabalho com um outro aluno de história que é deficiente visual, e foi incrível porque eu tive que aprender muitas coisas. Por exemplo, eu mandava pra ele, e aí teve um dia que ele teve que falar isso pra mim. Ele falou: eu sei que, Samantha, que não é por maldade sua, mas você tá me mandando bastante trabalhos e o texto em Word. E você tem como mandar em PDF, porque no meu computador antigo, nesse não, mas no meu antigo, eu não sabia que tinha essa opção de você abre o PDF, ele tem lá a opção de leitura, e aí fica uma voz lendo aquele PDF, e eu mandava tudo em Word. E aí ele falava pra mim: olha, você não tem como você mandar em PDF? Aí eu converti e mandava pra ele. E aí um dia ele me explicou, ele falou: olha, porque no meu computador eu boto pra ler e tal, mas quando você me manda um Word, não tem essa opção, e aí eu não consigo ler o trabalho em si. Então, assim, tudo isso de adaptação, de convivência, de interação, que você, e que eu tive que aprender dentro da universidade, a lidar com a diversidade, sabe? Eu tive também trabalho com outro aluno que era deficiente, físico, e foi em trabalhos, assim, incríveis, onde eu tive que aprender a lidar realmente, aprender a adaptar principalmente, sabe? E isso, eu acho que se eu tivesse tido esse contato, essa experiência ainda na minha formação escolar, eu com certeza teria tido um outro olhar. Então, eu achei extremamente interessante essa disciplina por isso, pelos debates, pelos questionamentos, pelas reflexões e instigamentos que o professor trazia durante essa disciplina. Porém, essa disciplina não tinha na quinta-feira. E aí era meio ruim, porque essa disciplina era meio que no meu meio do dia ali, né? Pra encaixar, porque ela começava de 2 às 4, e aí 4 horas da tarde eu ia pra minha outra disciplina que eu fazia, a Sociologia da Literatura. Eu peguei essa disciplina porque eu tô fazendo um pós em literaturas hispano-americanas, e eu queria uma disciplina que me ajudasse um pouco, que trouxesse textos, por exemplo, Antônio Cândido, que a professora trabalhou, olhasse a questão, por exemplo, do romance de formação, que era algo que eu sempre via as pessoas nos vídeos no YouTube falando: ah, esse é um romance de formação. E eu ficava: gente, o que é um romance de formação? Que vergonha, eu tô fazendo pós em literaturas e eu não sei que é um romance de formação. Por exemplo, Fluxo de Consciência. Eu peguei o livro da Virginia Woolf pra ler e eu tive uma puta dificuldade. Eu peguei Orlando pra começar, né, por Virginia Woolf. Eu ainda não terminei Orlando, porque eu fiquei tipo: uau, o que tá acontecendo aqui, sabe? Porque justamente não tinha essa compreensão muito clara. E aí eu peguei essa disciplina pra isso. Não foi uma disciplina que eu gostei muito, vou ser literalmente sincera, mas eu não quero entrar muito em detalhes aqui. Mas foi uma disciplina que não me agradou muito pela professora em si, pela falta de didática e de manejo e de concisão e de direcionamento durante a disciplina, sabe? E eu não gostei muito. E eu acho que é só isso que eu tenho pra falar sobre essa disciplina, que eu também tinha na quinta-feira. Porque na quarta e na sexta-feira eu tinha a aula do estágio, que assim, gente, foi uma grata surpresa, foi uma das disciplinas que eu mais amei nesse período. A professora trouxe debates incríveis, falou muito sobre a questão dos povos indígenas, da representação desses povos, se há ou se não há, dentro dos livros didáticos, e de que forma isso é feito, não só dos povos indígenas, se ela é contada, qual é a importância, se tem importância dentro dos materiais didáticos que os professores trabalham com seus alunos. É interessante perceber que muitos dos livros didáticos, eles não trazem essas reflexões sobre essas questões, sobre a história da África, sabe, sobre o ensino de África e sobre cultura africana, sobre as religiões de matrizes africanas. Foi uma disciplina que realmente me trouxe diversos questionamentos até a respeito da minha formação tão defasada, até acadêmica mesmo. A gente questionou muito isso dentro de sala. O quão dentro da universidade a gente não tem essas representações de professores negros, de professores indígenas, de disciplinas voltadas, de gama de disciplina, na verdade, voltada para essas questões e para essas reflexões sobre o papel e sobre a posição e sobre, principalmente, não a subalternização desses povos e principalmente da história deles, sabe? Então eu achei extremamente interessante, riquíssima, fora o estágio dentro da escola, que eu vou fazer um outro vídeo só falando a respeito. Eu aprendi também várias questões e essa disciplina também me fez ver muito isso, sabe? Que o professor, ele não é unânime, ele não é onipresente, ele não é aquele cara ou aquela mulher que sabe tudo, sabe? Pode ter dúvidas, ele pode não saber, ele pode dizer isso. Olha, eu não sei, fulano, mas eu vou pesquisar e vamos, ou melhor, vamos descobrir juntos sobre isso que você tá me trazendo. Esse questionamento que você trouxe é interessante por isso, então, pô, eu vou pesquisar e na próxima aula eu te respondo, na próxima aula eu trago. Então, vamos pesquisar agora, vamos ver isso agora.
Por que surgiu essa questão em você? Porque, sabe? E é isso. E durante o estágio eu vi muito essa questão sendo construída, o conhecimento em construção com o aluno. Então eu achei muito rico e interessante essa disciplina muito mais, assim. Foi um período muito difícil, eu não vou mentir pra vocês, porque eu tive várias outras coisas, várias outras matérias das duas pós que eu tô fazendo, estágio no arquivo, estágio na escola, mas deu tudo certo, sobrevivi. Não vou dizer que eu não chorei. Isso aconteceu, mas fazer o quê, né? Faz parte, a gente segue aí a vida acadêmica tentando realmente só manter o psicológico. E chorar de vez em quando faz parte, mas é isso, gente. Se você gostou e me acompanha aqui nessa série do canal de Faculdade de Estudo, não esqueça daquele seu gostei pra mim, isso é muito importante na divulgação. E se tu for novo, eu te convido a se inscrever por aqui, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo. É isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Besitos, hasta luego e tchau!